encerrarmos mais um ano do nosso calendário civil, junto dos ensinos do Mestre Jesus, focando a nossa existência nesse propósito de aprendizado, para interiorização e prática na nossa vida corriqueira, porta fora dos nossos tempos de paz. Então, que essa noite seja abençoada, a fim de que cada um de nós consiga absorver o máximo dos ensinos que o Mestre vai nos transmitir através da figura amiga do nosso companheiro, inundando os nossos pensamentos e corações nesse propósito de reflexão, que esse ano maravilhoso serviu como base de aprendizado nas pegadas do Mestre para a nossa rotina corriqueira de aplicá-lo constantemente, embora ainda pouco a pouco, mas de forma constante, tudo aquilo que a gente aprende e vivencia na nossa doutrina. Sejam bem-vindos. E para darmos início às nossas atividades, eu convido o coração repleto de amor a minha amada mãe, Lúcia, nossa companheira, para nos conduzir em prece. Serenando os corações, sentindo acolhidos por todo o amor que Deus, nosso Pai amado, nos envolve, sentindo a vibração maravilhosa do nosso Mestre Jesus, que feliz se encontra por estarmos aqui. E Ele vem nos envolvendo, cada um de nós, com todo o seu amor, com toda a sua luz, que vai nossalizando todas as nossas dores, curando as feridas, abrindo os nossos olhos para que o vejamos, para que possamos assim, reunidos em teu nome, nos colocarmos em Deus, trazendo essa serenidade que aqui nos conduz a melhor situações, resolvendo todos os nossos conflitos internos e externos. E quando nós aqui adentramos, vindo buscá-lo, Ele nos diz: que bom que veio, é o esperado. Nessa espera que Ele se encontra com todos nós, trazendo a sua lição aos nossos corações, praticando, exercitando o amor que Ele tanto nos ensinou. Ah, Jesus, que esse amor seja o nosso condutor, a nossa fonte, em que buscamos em todos os momentos esse combustível para a nossa caminhada, trazendo a paciência, a perseverança em todos os momentos de nossa vida. Porque a paciência, ela é aquela que nos conduz a olharmos para tudo e para todos, sabendo que todos estamos aqui para o aprender e para o amarmos uns aos outros, como Jesus nos ama. Jesus nos ampare em toda a nossa caminhada, para que ela seja sempre
banhados em prece e com o coração imensamente grato, temos a alegria de receber mais uma vez na nossa casa, vindo da Casa Espírita Allan Kardec, nosso querido companheiro Dr. Luiz Carlos Barros Costa. Seja bem-vindo, doutor. Estamos envolvidos ainda no ambiente primoroso do nascimento de Jesus. E nós trouxemos hoje uma reflexão num capítulo 7 do livro O Essencial de nossa poetisa, ela é Amélia Rodrigues, que fala a respeito do Senhor, que diz, escreve, encanta, potencializa a passagem de Jesus em suas obras. Amélia Rodrigues, ela consegue trazer para todos nós um potencial maravilhoso de bênçãos, de iluminações. E é importante considerarmos que Jesus, o Senhor, Ele está na cogitação de nossas vidas há milênios, porque estávamos no ambiente em que Jesus veio. Talvez não afinados na melodia indescritível do Senhor, estávamos talvez envolvidos em outros interesses, mas a bem da verdade é importante considerar um dos momentos extraordinários de Jesus na Terra. Ele retirou do Sol uma nebulosa por autorização do nosso Criador. É interessante considerar que Jesus não é o Criador, Jesus é o Criador. Criar é um verbo que identifica alguém que consegue produzir seres humanos. Então ele é o Criador. O Criador é alguém que, utilizando-se de uma matriz genética, produz outros iguais, espécies iguais. Este é o Criador. Um fazendeiro é o Criador. O Senhor é o Criador. O verbo criar é fazer a produção de um ser que tem consistência espiritual, consistência de existência humana. Então, Deus é o Criador. E, autorizado por Ele, Jesus com os seus Cristos, porque são também condutores da humanidade em vários orbes. Cada orbe tem um diretor espiritual. E Jesus é o diretor espiritual do orbe Terra, que, ao esfriar essa nebulosa, fez uma das mais belas estruturações humanas que se conhece na fieira dos mundos de provas e expiações. Segundo Joana de Anjos, a Terra é um dos mais belos mundos de provas
provas e expiações. Já passamos por uma transição planetária. Estávamos aqui no contexto primitivo, passamos pela transição planetária ao mundo de provas e expiações, e agora estamos mudando de categoria. Estamos envolvidos para buscarmos aquilo que foi a enunciação do Senhor a todos nós. Bem-aventurados os misericordiosos, porque herdarão a terra. É o vaticínio de que nós precisamos nos conscientizar de que misericordiosos nós poderemos permanecer na terra, herdar a terra. Passamos, portanto, agora numa segunda transição planetária para chegar no mundo de regeneração. É interessante considerar que regeneração é um termo interessante, muito interessante. Só se pode regenerar quem é degenerado. Mas nós somos degenerados. Agora talvez não. Mas a nossa estrutura é uma estrutura de ser que transitou por várias épocas. Portanto, quem faz história geral faz um mergulho na história de si mesmo. Ao estudar história geral, você fala assim: que homens bárbaros eram os homens de 500, e de 700, de 800 e de 1500. Eram nós que estávamos num processo de reencarnações sucessivas para chegar hoje no requinte de que somos seres civilizados. Nós que somos seres civilizados precisamos conhecer o Senhor. E nesse capítulo 7, a nossa Amélia Rodrigues chama de doce poeta que conseguiu trazer a canção da vida. Doce poeta. Nazaré não recepcionou, ele foi para o Rio Jordão atender às Escrituras e com o primo, não é? Que é João Batista, se submeteu ao batismo. João Batista recusou: não, eu não tenho condições morais e ativas para amarrar as suas sandálias. E Jesus determinou que ele fizesse o batismo para que se cumprissem as profecias. Iniciado então o processo, nós encontramos algumas situações interessantes. Jesus, a partir do momento em que foi batizado, as notícias correram, porque João Batista disse que ele era o Senhor da luz, ele era o condutor da humanidade, ele era o Salvador, o Rei dos Reis. As notícias correram, e a partir daí Jesus não teve mais nenhuma condição de transitar na terra sem que estivesse seguido de massas humanas de multidões. Interessante que no começo as multidões vieram buscar alento, socorro, curas para os corpos.
ouvidos moucos. As palavras de Jesus não eram compreendidas, até porque, por falta dessa compreensão, ele lançou mão das palavras, que estão até hoje com as potencialidades de todos os ensinamentos contidos nas parábolas, com o amadurecimento da ciência, que agora é possível compreender que ele não fez milagres. Hoje é possível registrar pela ciência que se trata de uma potencialidade de um corpo bioplasmático pelos russos, ou corpo espiritual por Paulo de Tarso, ou, como Aristóteles dizia, carro sutil da alma. Agora é possível a ciência determinar que vários fenômenos paranormais são encontrados nas pesquisas científicas pela produção em que Jesus fez na terra. Por isso que ele disse: vós sois deuses, poderão fazer muito mais do que eu faço. E esse Senhor trazia, portanto, a oportunidade de produzir nas massas exaltação. Outros ficavam tensos, com medo de que aquelas situações pudessem lhes fazer mal. Por quê? Porque ele era alguém completamente diferente até então. Ele falava coisas profundas, fazia curas esplendorosas, e as pessoas o acompanhavam, percebendo que também ele era terno, bem, bom, belo como uma manhã de primavera, bom como um favo de mel. E as pessoas humildes começaram a se encantar com ele, porque encontravam sempre Jesus numa solicitude de ternura, de bondade, de afeição, de carinho, acompanhando a todos com muito amor. Porém, os que o temiam eram porque eram mal intencionados, e os fariseus tinham medo dele, os escribas também, os publicanos muito mais. Por quê? Porque ele desafiava os interesses da época. Ele era um revolucionário das ideias, porque substituía o olho por olho, dente por dente de Moisés pela lei de amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aqueles que estavam aturdidos, ele dizia: vinde a mim, todos vós que vos achais sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, o meu jugo, que é suave. Encontrareis repouso para as vossas almas. Só que nós vamos encontrar Israel com uma estrutura de montanhas imensas, mas ao mesmo tempo com fendas abissais, mais ou menos como a humanidade. A humanidade também, com pessoas bondosas, em razão das planícies belas, pessoas afeiçoadas à prática do amor. Mas vamos encontrar também
fendas profundas, abissais, como montanhas de gelo do sarcasmo, da incúria. E a Amélia Rodrigues faz um contraste interessante entre Israel, com a sua superfície geográfica, e a superfície geográfica dos homens maus, com fendas profundas na alma. Encontrando assim, neste capítulo muito interessante, nós vamos colocar Amélia Rodrigues nos trazendo os mares. É interessante. Por que interessante? Porque nós poderemos encontrar nas pessoas boas o mar de Genesaré. Eu estive lá, convite da equipe do Haroldo Dutra Dias, e nós fomos peregrinando por aqueles caminhos, tiramos fotos, ficamos ali no mar da Galileia, que não é um mar, lago, mas ali é um lugar mágico, a suave, terna e inesquecível Galileia, romanesca e perfumada Galileia. E nós vamos encontrar exatamente dois mares. O mar da Galileia para aquelas pessoas que ainda estão acordadas para a luz e preocupadas na transformação moral, na mudança do homem velho para o homem novo, na luta para ser melhor a cada dia que passa, melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Estas pessoas, segundo Amélia Rodrigues, poderiam ser representadas pelo mar da Galileia, pelo mar de Genesaré. Mas nós temos também em Israel outro mar. As pessoas vinculadas ao campo da materialidade, da oportunidade sempre presente do momento que passa, do culto ao corpo, mas do esquecimento da beleza da alma. Nós vamos encontrar as pessoas odientas, egoístas, orgulhosas, vaidosas, pessoas que têm também o mau peso de fazer diferenciações conforme a fortuna ou o abraço, conforme a pequenez, a distância. E a Amélia Rodrigues fala das pessoas que têm também a comparação com o Israel do Mar Morto, não vitalizado, não fortalecido. Precisamos ser, segundo ela, uma representação do mar de Genesaré. Nós precisamos ser a representação do mar da Galileia, por onde perpastou aqueles pés descalços. Muitas pessoas falam, não, mas Jesus usava sandália. Não, numa descrição tão bela de aquele que foi Emmanuel. Ele foi nada mais, nada menos do que o senador Públio Lentulus. E ele escreveu a César numa carta memorável que está ainda registrada com muito cuidado em uma biblioteca de Roma. Ó César, e nós vamos só nos ater a esse trecho. Ó César, o homem tão procurado pelas hostes romanas é um homem belo. Sua mãe, uma donzela muito bela, uma das mais belas donzelas da Galileia. O olhar
cor de amêndoa madura, a barba um pouco mais escura, tem um manto claro, uma túnica seria a camisa alvinitente. Para os que estão mal intencionados, tem um olhar severo. Para os simples, um olhar cândido e belo. Traz um corte a nazarena dos cabelos aos ombros. E o seu olhar aprofunda as pessoas e os alcantora. Jesus é um homem que perpassa pelos caminhos com os pés descalços. Na narrativa de Públio Lentulus, e nós vamos encontrar essa similitude exatamente constatada quando, na casa de Simão, o fariseu, não Simão Pedro, porque é necessário explicar, tinha um fariseu chamado Simão, que não tinha proeminência social, porque não tinha títulos, mas tinha dinheiro. Então, todas as pessoas importantes que passavam por lá, ele fazia os jantares. E quando ele soube que Jesus estava em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, ele pediu a Jesus autorização para um jantar. E o jantar foi feito na sua vivenda tão bela, tão linda, com música, ambiente, com aqueles jantares opíparos via de regra destas reuniões, e um lugar muito concorrido em que as pessoas todas da high society da época foram convidadas. Mas Maria de Madalena já tinha conhecido Jesus. Ela estava no seu palácio, inteiramente entregue aos prazeres. Ele, diante de uma noite exaustiva de campos perturbadores do campo da sexualidade, ela descansava. Mas antes ela havia percorrido com a liteira alguns caminhos para produzir os seus perfumes caros, porque era necessário vendê-los com ordem de toda a cortesã. Quando alguém com a lepra, um leproso, se acercou da liteira e disse a ela: Senhora, Senhora, me dê um sestércio de ouro, eu preciso me alimentar, preciso me locomover para achar Jesus. Ele é o Salvador e Ele vai me curar as chagas, porque tem curado centenas de pessoas. Ela então diz: eu lhe dou um sestércio de ouro, mas assim que você conseguir êxito com o Senhor, venha em minha casa em Magdala e me mostre onde está esse Senhor, porque eu preciso que Ele cure a lepra de minha alma. Você traz a lepra do corpo, eu preciso curar a lepra de minha alma. E aquele Senhor cumpriu. Numa noite ele bate a porta, faz um estardalhaço muito grande, quase que joga os seus mastins, que são cães,
ferozes contra a sua intromissão, e eis que ele consegue adentrar a casa suntuosa, bela, linda, maravilhosa, cantada em verso e prosa. E ouvindo que a governanta iria alocá-la, ele acompanha com os pés em silêncio até chegar no quarto. Quando ela se surpreende com ele adentrando o quarto, mas diante daquilo que ela disse: Senhora, senhora, acorde, senhora, acorde, a senhora prometeu, eu prometi e eu estou acordando, acorde, senhora, ele está aqui perto, é só atravessar um pouco o mar da Galileia por um pedaço, e nós estaremos em Cafarnaum para ver Jesus, ele está te esperando, senhora. Ela, um pouco aturdida, decide colocar um manto, um capuz, pede ao balseiro, acompanhado por aquele, curado da lepra, mas uma pessoa humilde, simples, chega à porta da casa de Simão Pedro, a porta estava encostada. Ela treme, talvez com medo de uma reação negativa, hesita em entrar, avança, uma pressão na porta, ela range, e da claraboia, com a luz do luar, traz a figura linda, doce de Jesus, quando conseguem manter um diálogo, e Jesus a convida a mudar de vida. E ela faz com muito carinho, voltando com o balseiro, despedindo-se daquele senhor. Ela chega à sua casa, retira todos os seus bens, joga tudo fora, destina a casa aos que precisam, dá carta de alforria aos escravos e às escravas, raros, alguns vindo de outros países para cuidar dela. E a partir dali, ela resolve guardar um vaso de alabastro que traz um perfume raro, perfume que usava nos jogos do amor. E naquele dia, uma semana depois, ela toma conhecimento que na casa de Simão o fariseu estava Jesus. Foi quando ela adentra. Isso tudo para mostrar que Jesus fazia os pés descalços. Tudo para mostrar isso. Ela adentra. E há um vozerio muito grande. Esse irmão, o fariseu, olha aquela mulher, antes dela, agora com os cabelos desgrenhados, uma semana como Maria Madalena, não como a cortesã. Já seguia os conhecimentos de Jesus, vai ter com ele. Ele está num triclínio, que é um tipo de uma poltrona longa, com os pés descansando, recostados. Os pés estavam numa altura considerável do chão. Por isso que estavam com os pés descalços. Porque quando ela chega perto dele, ela cai de joelhos, começa a chorar num pranto convulsivo. Só depois de muito tempo no pranto convulsivo que ela dá conta que ela tinha molhado os pés.
estavam acostados no triclínio. E nesse momento ela começa a limpá-los, porque estavam sujos, porque Jesus andava com os pés descalços. Dentro desse painel, nós vamos encontrar Jesus curando com muita propriedade, porque por onde ele ia, as pessoas buscavam a cura dos corpos. Não se procurava a cura das almas, porque Jesus era incompreendido. Eles iam atrás da cura. As parábolas confortavam alguns, mas a maioria estava aturdido pelo falso, pelo extraordinário, pelos fenômenos. Assim como muita gente ainda hoje busca curar corpos e não a cura da transformação do homem velho. Então nós vamos encontrar a magia dos fenômenos. E nessa magia dos fenômenos, vários companheiros queriam acompanhar Jesus. É muito interessante aquele cidadão, um levita. Levita quem é? Levita era um senhor que estudava vários compêndios da igreja, que admirava Jesus, mas teve um extraordinário, escriba, que disse: há propriedade naquilo que o senhor fala, e é lindo o que o senhor faz. Eu vou lhe acompanhar onde quer que o senhor for. E Jesus disse assim: as aves do céu têm seus ninhos. Os animais têm seus covis. Eu, homem, filho do homem, não tem onde reclinar a cabeça. O escriba logo se esgueirou na multidão, percebendo que ia passar momentos difíceis acompanhando Jesus. Um outro disse assim: Senhor, eu quero me acompanhar, mas deixa-me primeiro enterrar o meu pai. E Jesus respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os vossos mortos. Os mortos que enterram os vossos mortos. Esse também não voltou a acompanhar Jesus. Então, a Amélia Rodrigues, neste momento, ela diz que foi no início da luta redentora de Jesus. Foi logo no início. E ele, depois de buscar o Monte Espelho em relação ao mar de Genezaré e falar das bem-aventuranças, Jesus consolidou-se como a luz do mundo. E a partir daí, a canção do Senhor começou a interpenetrar na alma de todos nós. E é tão forte a mensagem dele que até hoje nós buscamos os templos para fazer a revivência, a rememorização das palavras de Jesus, que estão íncitas em nossa alma. A gente não sabe por que as palavras do Senhor tocam, principalmente quando nós ficamos doentes. Perceberam? Quando a gente faz qualquer doença, aí você pede: Senhor Jesus, oh Deus, está doente.
Quando não está doente, Jesus, abençoe minha casa, proteja o povo. Nós precisamos lembrar que Ele nos ensinou o Pai Nosso numa tarde abençoada após as bem-aventuranças. E o Pai Nosso é um modelo iluminado de uma canção da vida eterna. Porque é necessário compreender que toda prece tem três polos importantes. Tem o polo do agradecer, tem o polo do louvar e tem a expressão do pedir. Nós esquecemos os dois primeiros, deixa para lá, e a gente já começa: Senhor Jesus, oh Mestre, e começa a pedir. E o que diz o Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus. Hoje a ciência fala que existem não um universo, alguns universos, porque pela nossa pequenez nós temos uma visão sempre limitada. Quanto mais aumentamos as lentes, mais nós vemos além das estrelas. É importante, nesse momento, considerar que Ele nos ensinou o Pai Nosso que está nos céus. E fez um dos mais belos legados para todos nós. O Pai Nosso é tudo o que nós precisamos, não agora, desde o tempo de Jesus até agora e para sempre, no processo evolutivo do próximo mundo de regeneração. O Pai Nosso é o modelo estrutural para quem passa pela terra ou quem esteja no mundo espiritual. No plano da terra e no plano do mundo espiritual. Terezinha conversa com os espíritos, muitos aqui também são dialogadores, e você, ao conversar com o espírito endurecido, o espírito, quando você fala assim, Deus nosso Pai, vai iluminar você. Deus, para. E quando começa, Pai Nosso, estás no céu. Eu não consigo falar. Eu falo para você que você é meu irmão. O meu pai é seu pai. Nós somos irmãos, é nosso Pai. E o Pai Nosso traz essa figura eterna do Senhor. Tudo que nós precisamos está ali. E tem uma frase do Pai Nosso que nós agora trouxemos como uma evidência que nos incomoda a todo momento. E nós não nos lembramos dessa frase no dia a dia. Olha que coisa interessante. Você só se lembra das suas necessidades. E quando você cai doente, você entra em desespero. É interessante. Mais ou menos como o desespero das pessoas que o procuravam naquele tempo antigo, para se livrar do mal. Mas ele advertia sempre. Chegava alguém doente e ele perguntava assim: o que você quer que eu faça? Mas Senhor, eu estou cego, eu quero ver. Por que ele perguntava o que você quer que eu faça? Para saber se a pessoa estava com fé, para curar a alma. Teve um cego que deu uma demonstração maravilhosa, porque tinha que trazer um manto
E esse manto, com toda uma estrutura, era como se fosse a marca estruturada daqueles que pediam. É como se fosse um atestado de pobreza. Colocava o atestado de pobreza, você podia pedir em nome do agasalho do Estado. Aquele cego tinha tanta fé que ele tirou primeiro todo o manto de pedinte e já jogou no chão e foi à disposição do Senhor para ser curado. Numa demonstração inequívoca que ele queria a cura. E nós encerramos para dizer a Jesus: cura-me, Senhor. E ele vai dizer assim: o que você quer que eu faça? Cura-me, Senhor. Mas a enfermidade, ela não está no corpo físico. Concorda? Não está no corpo físico. A enfermidade está no corpo espiritual. O que consta no corpo espiritual? A matriz do seu campo ofensivo e perturbador a alguém. A matriz está ali. Quando você faz alguma coisa, imprime a sua ação no corpo espiritual. Ela fica fixada ali. Naquele período que você está vivendo, ela não eclode. Você matou alguém, você desencarna depois de velhice. Mas fica registrado. Na próxima encarnação, se você matou alguém que tinha que viver 70 anos, mas você ceifou a vida aos 35, você está com 35 anos na Terra, de repente registra um câncer no órgão que você vitimou alguém. E aí você fala: Senhor, cura-me. E o Senhor diz: o mal é o remédio. A cura está em você agora curar a tua alma. Torne-se bom, equilibrado, meio, terno, companheiro, amigo de todas as horas. Seja transformador do seu caráter, para que você se cure. Se você fizer isso com fé, talvez a tua fé te cure. Olha que coisa linda. Então nós precisamos ter fé, produzir força criativa e criadora para merecer as bênçãos iluminadas do Senhor. Então, nós poderíamos encerrar a nossa fala dizendo: cura-me, Senhor. Agora em 2024, nós estamos a 2 dias de mudar o calendário. O que eu fiz, Senhor, em 24? Em que eu claudiquei? Quais foram as minhas fragilidades? Senhor, permita-me que eu modifique na exata proporção das minhas fragilidades as novas criatividades cristãs. Aí sim, você está limpando a tua alma, curando o teu perispírito. Se der tempo, faço bem, vivo bem, sinto bem, mas o bem feito, para
para que você e todos nós curemos as nossas almas na caridade, na transformação moral e no alevantamento moral e espiritual que precisamos fazer para curar a nossa alma. Então estamos todos curando as nossas almas. Olha que coisa linda. Quanto melhor você produzir, mais cura você faz para o íntimo da sua alma. Então, vamos encerrar, trazendo agora os nossos médiuns, marxistas, aqui para o salão, para se disporem ali a envolver a todos, e nós faremos a nossa prece. Isso. Jesus, deixe por um pouco, Senhor, a orquestração do órgão convulsionado pelas tragédias humanas, pelo poder, pela ganância. Verda, no máximo de segundos, Senhor, o seu olhar terno e bom para esta Assembleia. Que os amigos espirituais possam trazer emolduradas estruturações espirituais da colônia espiritual que nos aguarda e nos alimenta com fluidos provindos das áreas laboratoriais, com anamnese feita para cada um dos que aqui estão presentes. Já foi retirado lá do mundo espiritual uma porção fluídica para cada um. E nesse momento em que os fascistas doam, mas eles também recebem, vem uma substância fluídica, uma amálgama, com aquilo que nós tanto necessitamos. E os Espíritos, nesse momento, esculpem numa escultura espiritual importante aos tecidos celulares, dentro de um sistema ou de outro sistema, levando aos órgãos, no contexto perispiritual, do corpo espiritual, um quantum, um substratum de energias renovadoras, balsâmicas, talvez curativas, a proporcionar-nos, Senhor, a cura do nosso perispírito. Com a proposta, Senhor, de que estamos nos transformando lenta e gradativamente, mas dá-nos, Senhor, a oportunidade de vivenciar este novo modelo. Curando-nos não o corpo, a alma, porque o perispírito interfere depois nas moléculas e nas células, e o corpo físico se renova, se aprimora.
do Pai Nosso, plenos da sabedoria do Senhor, plenos de sua misericórdia magnânima, que adentra em nós tecidos novos, trazendo-nos a vivência da paz. Que o Senhor da vinha nos ilumine, nos alcançore, mas que os bons espíritos possam também fazer uma caridade, visitar os nossos lares. Adentrem, amigos, adentrem, como se eu estivesse na porta, agradecendo a visita. Adentrem, ilumine os nossos quartos de dormir. Retire de lá alguns campos escuros, perturbadores dos nossos inimigos espirituais, para que o sono seja mais calmo, mais tranquilo. Nos cantos, nos recantos do nosso lar, ilumine também os encantos dos nossos lares, levando aos nossos familiares a paz, a saúde e a alegria e o privilégio. Se conosco, Jesus, lembrando o Gólgota, quando Cleópas e o amigo voltavam com a notícia que poderiam ser presos. Um caminheiro vem, desconhecido, confortando-os até a porta da casa de Cleópas. Adentre, companheiro, amigo, ao adentrar após as abluções, desejou a paz do Senhor no lar. Então reconheceram, e fica a frase agora para a reflexão final: Senhor, não te vás. Cai a tarde, vem a noite das dores incessantes. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Nós agradecemos, Dr. Luiz Carlos, por nos renovar em conceitos, nos banhar em orientações e nos trazer todo esse amparo bendito para a finalização desse ano maravilhoso e início de um novo amanhã, em uma sequência contínua de aprendizados para nossa renovação constante. Em nome da nossa casa, dos ordenadores administrativos que cuidam desse lar de amor, nós gostaríamos de agradecer pela parceria que vivenciamos durante todo esse ano, a adesão às nossas campanhas, a manutenção da nossa casa, a presença nos nossos estudos, trabalhos, equipes. Que Jesus ilumine a todos e desejamos que 2025 se inicie nesse mesmo propósito que aqui hoje estamos buscando: aprender, absorver, para nos transformarmos. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre.